créditos vão, evidentemente, as palmas, né, para esse aluno. O que é que ele provou? Ele provou que é competente para entender o sofisma colocado pelo mestre. E a partir daquele momento, fica provado que a cadeira não mais existia, porque nem ele não conseguia enxergar qual cadeira, que cadeira o mestre se referia. Algo mais ou menos parecido com isso é um livro, ou um artigo, ou toda uma teoria baseada na não existência de Deus. Estamos colocando em cima da mesa e dizendo: prove-me que Deus existe. E eu poderia escrever, e muitos outros aqui nessa sala também poderiam escrever, pois prove-me que não existe. É muito mais difícil provar que Deus não existe. É muito mais difícil provar que Deus não existe do que provar que Deus existe. Provar que Deus existe é simplíssimo. Muito simples. Basta olhar ao seu redor. Se você não tem o dom da vidência, você não vê, basta olhar dentro de você mesmo. Você vai encontrar Deus da mesma forma, dentro e fora de você. Não tem mais nada para discutir. Agradecemos ao professor Rubens Acha e damos a palavra agora à nossa IA Sandra Epega para seus 10 minutos de exposição. Boa noite a todos. Meu amigo Monge do Cargo, o tempo está diminuindo tanto, daqui a pouco eu vou dizer: meu nome é Enéas. Eu lá se foi, queríamos comentar. Não li o livro. Aliás, disse que vou escrever um livro proximamente, até o fim dessa década, sobre meus improvisos de Campina Grande. Se soubesse que a mesa era sobre o livro, certamente, ao invés de ler só a crítica, teria providenciado a compra e lido o livro. Mas li a crítica. Aliás, mais de uma. Eu elenco aqui alguns dos pontos dos quais eu me lembro e que o amigo Helder citou. Que podemos passar valores morais sem necessidade de religião. Concordo. Mas religião e ética são uma coisa só. Religião e moral são uma coisa só. Não como querem alguns fazer crer que todas as virtudes são cristãs e todos os demônios são dos outros. Não. Todas as virtudes são religiosas. Sempre. Vem do mundo ancestral. Todas, sem exceção. Os erros são nossos. Meu pai africano dizia: recebeu uma bênção, agradeça ao orixá. Aconteceu uma coisa errada, vá se olhar no espelho e veja o que você podia ter feito para não errar, para de outra vez não acontecer igual. Então eu não concordo realmente que os valores morais existam sem que a pessoa tenha um embasamento sólido, religioso. Não que aqueles que não creem não tenham valores morais, certamente tenham. Mas nós que temos a benção de crer, fica mais fácil, bem mais fácil. E depois, ele coloca da defesa do evolucionismo e do ateísmo. As duas coisas têm que correr juntas, paralelas sempre. Por que você não pode acreditar no evolucionismo e ao mesmo tempo ser um devoto? Pode, por que não? Já não vou citar a minha crença, porque na minha crença cabe muita coisa, mas já estou pulando aí para a crença de alguns outros e citando o fato de Deus, enquanto monoteísta, fazer o mundo em 7 dias. Quem garante que nós não estamos no 7º dia? Ué, ninguém garante. E quem garante que depois do 7º, devido à tecnologia, ele não compra um computador e vai montar o 8º? Sabe?
dele. Então, se tudo veio dele, até o abençoado computador veio dele. É uma questão de colocar Deus no nosso dia a dia. Eu sou muito íntima de Deus. Nossa, Orixá senta na mesa comigo, bate papo, conversa. Sou profundamente íntima de Orixá. Eu tomo conta do meu filho quando ele está em casa. Quando sai da rua, põe a mão na barriga. Orixá, agora é por sua conta. Quando estava em casa, eu cuido. Saiu, é por sua conta. Somos íntimos, nos entendemos muito bem. É assim que tem que ser. Deus faz parte da família. É o primeiro, mais velho. Agora, não converter crentes e sim tirar os ateus de dentro do armário, poxa, mas eles acreditam tão pouco na convicção deles que eles têm que se trancar no armário? Ah, não. A minha convicção está ali, em cima da mesa. Eu enfrento, peito. Minha convicção é essa. Gostou, gostou. Não gostou, como menos. Ou levante mais cedo. Mas a minha convicção é essa. Para todos. 24 horas eu sou religiosa. Se eu não fosse uma religiosa, se eu não cresce 24 horas, eu não ia crer. Eu não ia ficar trancadinha, quietinha, fingindo que era, e precisando de um livro para me convencer. Poxa, que o moço é convencido, não? Mas é que através do livro dele, as pessoas vão sair do armário? Que bom. Que as crianças não precisam escolher suas religiões. Muito bem. Quem aqui tem filhos? Vamos lá, mãozinhas para cima. Olha quanta gente tem filho, que boa ideia. Lá em cima ninguém tem filho? Opa, que bom, todo mundo tem filho. Muito bem. Vocês escolheram que papinho o filho ia tomar depois de 6 meses? Escolheram? Não ouvi. Escolheram? Muito bem. Escolheram que escola de inglês eles iam estudar? Pois é. Escolheram se ou não pular carnaval? E como é que eu não vou escolher a religião deles? Quer dizer, vai deixar a criança sem religião alguma. É a mesma coisa que dizer, eu não vou dar instrução para o meu filho, porque eu não sei se ele vai ser engenheiro, ou se ele vai ser analista de sistemas, ou se ele vai ser decorador de ambiente. Então eu não vou dar instrução nenhuma. Quando chegar aos 20 anos ele escolhe. Que ótimo. Criando monstrinhos. Chamando os ateus de monstros? Como é? Não, criança sem religião e criança sem objetivo é de monstro. Não. Ateu não é monstro, imagina. Todos os ateus são pessoas iguaizinhos a nós. Só que, quando você cria uma criança sem valores, aí sim, você está criando um monstrinho. Da mesma maneira que você cria uma criança sem instrução, aí sim, você está criando um monstrinho. As pessoas podem ter ou não crenças, ter ou não convicções, mas o que não pode, hora alguma, é querer solapar a crença do vizinho. Eu não solapo o direito da pessoa ser ateu, mas também não admito que solape o meu de crente. Da mesma maneira, filho, como esse aqui, aquela lá e o outro lá tem uma crença diferente da minha e convivemos, o ateu também tem uma crença profunda dele, nele mesmo, ou na filosofia, ou no mundo, porque alguma coisa ele crê. Quanto mais não seja, ele crê na imagem dele no espelho. Então, alguma crença ele tem. Se ele quiser essa crença dar o nome de Deus ou não, é o direito dele. Cada um dá a Deus o nome que muito bem quer. Deus, o que é? É o ser. Se o ser, para uma pessoa que não crê nesse ser do nome de Deus, é o prato de arroz e feijão na mesa, é o dia a dia, é o pé no chão, também é uma crença. E ele dá essa crença o nome do não crer. Agora, sugerir, nós conversamos depois da palestra, mas sugerir que as crianças não devam ser ensinadas religiosamente, aí é interferir na crença daquele que acredita. E aí é dar armas, muitas vezes, para quando um dos pés do casal, que um acredita e o outro não, aí ele prende um livro importante, de um autor importante, e briga com a esposa em casa. Porque ele acha que o filho, ou ela acha que o filho tem que ser criado sem crença. Tudo isso são coisas que têm que ser pensadas. O livro, ele pode ser extremamente vantajoso, mas por vezes pode não ser.